Pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar um aviso antes, de que esse vídeo seguirá o mesmo formato do vídeo de introdução ao direito civil e o do vídeo de pessoa jurídica, no qual a gameplay de fundo será apenas para não ficar monótono. Mas é importante, novamente, que você preste atenção no que eu vou dizer no decorrer do vídeo. Obrigado! E aí, pessoal, beleza? Adivinha quem voltou aqui para trazer mais um vídeo para vocês? Ele mesmo, o Ron Oliveira. E no vídeo de hoje vamos trazer aqui mais um assunto de direito civil aqui no canal, galera. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho das notificações, que nem sempre o YouTube manda as notificações. E que isso não custa nada, vai estar me ajudando bastante. Deixe o like para fortalecer e compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E se aparecer a opção de hypar esse vídeo, por favor, deem um hype que eu vou ficar muito agradecido. E hoje vamos falar sobre os bens que estão presentes no segundo livro do Código Civil Brasileiro. E primeiramente precisamos falar o que são os bens. E para responder isso, temos o conceito filosófico e o conceito jurídico. No conceito filosófico, os bens são tudo que proporcionam prazer ao homem, ou seja, tudo que deixa o homem feliz. Já no conceito jurídico, é um pouco diferente, pois na aceitação jurídica ou aceptação, os bens são tudo aquilo que possui um valor econômico e que pode satisfazer a necessidade humana, além de possuir uma proteção jurídica. Ou seja, o bem é tudo aquilo que pode ser objeto de uma relação jurídica por ter utilidade para as pessoas, sendo reconhecida pelo direito. Dito isso, agora vamos falar sobre as classificações dos bens, que são classificados em 3 grandes grupos, sendo o primeiro deles os bens considerados em si mesmo ou em relação à sua própria natureza. Então vamos falar do primeiro grupo. O primeiro tipo de bem classificado neste primeiro grupo, que eu acabei de falar, são os bens corpóreos, os quais são bens materiais, como uma casa, um terreno, entre outros. Já os incorpóreos são aqueles que não possuem uma presença física, mas sim um direito, como os direitos autorais. Por exemplo, os meus vídeos aqui no YouTube possuem direitos autorais. Porém, o direito autoral ele não é algo que eu posso tocar ou sentir, mas sim um direito que eu tenho sobre o meu conteúdo aqui no YouTube. Esse é o primeiro tipo de bem desse primeiro grande grupo. Já o segundo tipo de bem classificado nesse grande grupo são os bens móveis. Os bens móveis, onde sua legislação está presente nos artigos 82 a 84, já eu mostro para vocês, do Código Civil. E são basicamente aqueles que podem ser transportados de um lugar para o outro. Um exemplo disso, você quer? É o próprio PlayStation 5 que eu estou usando para gravar esse vídeo, pois, embora ele esteja no meu quarto neste exato momento, eu posso levar ele para outro lugar, seja dentro de casa ou fora dela, a qualquer hora. Não só o PS5, mas uma televisão, um brinquedo, entre outros. O terceiro tipo de bens nesse grande grupo são os bens fungíveis, presentes no artigo 85, e os infungíveis também. Os fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, quantidade ou qualidade, como alimentos, celulares e até o próprio PlayStation 5 que eu estou usando aqui. É a segunda vez que eu menciono ele, pois embora eu possua aqui, por exemplo, um PS5 Fat, a qualquer momento eu posso substituir ele por outro modelo igual, ou até mesmo um PS5 Slim ou um PS5 Pro. Já os infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos por outros, como o Cristo Redentor ou a Estátua da Liberdade, que são bens assim impossíveis de serem substituídos por serem monumentos.
O quarto tipo está os bens consumíveis, presente no artigo 86, e os não consumíveis. Os consumíveis são aqueles que, ao serem usados, são cessados, ou seja, eles acabam, destruindo-se a substância. Por exemplo, um alimento. Quando você consome, ele acaba. Já os não consumíveis são aqueles que podem ser usados de forma contínua, sem ocorrer a imediata destruição. Um exemplo disso são as roupas, que você pode usar por um bom tempo, que ela não vai se destruir facilmente. Já o quinto tipo estão os bens móveis individuais ou singulares, presentes no artigo 89, e os genéricos e universais, presentes no artigo 90. Começando pelos individuais. Individuais, que são aqueles que, embora reunidos, são independentes dos demais, considerados em uma individualidade, como uma casa, por exemplo. Já os genéricos ou universais são aqueles que se constituem de vários bens singulares, sendo considerados em conjuntos, formado por um único todo, a qual passa a ter uma autonomia funcional. A exemplo de uma biblioteca, um rebanho, por exemplo, o qual tem uma universalidade de fato por ter bens singulares e corpóreos ligados entre si pela vontade humana para a consecução do seu fim. E até mesmo patrimônio, o qual possui uma universalidade de direito, pois é constituído por bens singulares, corpóreos e heterogêneos, ou incorpóreos no caso, o qual a norma jurídica atribui a capacidade de produzir certos efeitos da unidade. Outro tipo de bens são os divisíveis, que estão presentes no artigo 87, que são aqueles que podem ser repartidos em diferentes porções sem perder a substância e conservando as partes na mesma condição que tinha o todo. Um exemplo disso é uma pizza, que pode ser repartida em várias fatias e pode ser conservada na mesma condição de uma pizza inteira, que não vai deixar de ser uma pizza. Já os indivisíveis são aqueles que não podem ser divididos, pois vão perder suas substâncias. Além disso, os bens divisíveis que podem se tornar indivisíveis por determinação. Além disso, galera, desculpa aí o erro, existem os bens divisíveis, que são aqueles que podem se tornar... Não, desculpa, galera, acabei errando aqui. Além disso, existem os bens divisíveis, que podem se tornar indivisíveis por determinação legal ou por vontade das partes, que está presente no artigo 88. E agora, para finalizar esse grupo de bens, vamos falar dos bens imóveis, que não podem ser deslocados por seu titular, ainda que por acessão ou sendo imóveis pela vontade humana ou por lei, presente no artigo 79, no caso, e são divididos em 3 subgrupos, começando com os bens imóveis por natureza, que são aqueles chamados de bem raiz, sendo o único correspondente desse grupo o solo, que é o único bem imóvel de fato. Dito isso, a próxima subcategoria dos bens imóveis são os imóveis por ascensão física artificial, os quais são aqueles que aderem fisicamente ao solo, como construções feitas sobre ele. São bem simples de explicar, por isso que está sendo relativamente rápido. E o terceiro são os imóveis por ascensão intelectual, que são aqueles que tudo quanto no imóvel o proprietário mantiver intencionalmente empregado em sua exploração industrial, a formoseamento ou comodidade, exemplo, a semente lançada no solo, máquina instalada numa fábrica, a construção, etc. E para encerrar a parte dos bens imóveis, vamos passar para os imóveis por disposição legal, presentes no artigo 80 do Código Civil, que são aqueles que não podem ser movidos ou transferidos por lei.
A exemplo da sucessão aberta, direito real sobre imóvel, quedas d'água, entre outros. Ou seja, eles não podem ser movidos ou transferidos pela legislação, né? A legislação consegue mover eles. E agora, galera, para finalizar esse primeiro grupo de bens, eu vou colocar os artigos mencionados para justamente ratificar o que eu estou dizendo nesse vídeo. E agora, vamos passar para o segundo grande grupo de bens, o qual eu tive mais dificuldade de aprender, que são os bens reciprocamente considerados, presente no artigo 92. Ou seja, são como eles se relacionam entre si. Pode parecer difícil, como foi para mim, mas calma que eu já explico. O nosso Código Civil fala que existem bens principais e bens acessórios. Então vamos por partes. Para começar, os bens principais são aqueles que existem por si só, sem depender de um outro. Um exemplo disso é o próprio solo, pois ele não depende de nada para existir. Já os bens acessórios são os que dependem de um principal para fazer sentido juridicamente. A exemplo dos frutos que dão em uma árvore, pois eles não existiriam sem ela. E para começar, vamos falar primeiro dos bens acessórios, que são divididos em produto, frutos e benfeitorias. E nós vamos falar um por um deles. A começar pelo produto, que é algo que se tira de outro bem, mas de forma com que ele vá se desgastando ou diminuindo, como o carvão de uma mina, onde quanto mais você retira, mais a quantidade presente dentro da mina será reduzida, sendo uma retirada que muda o bem original. E agora nós vamos falar do fruto, porque foi fácil falar do produto. Agora o fruto é um pouco mais complexo, que são algo que o bem principal gera sem se acabar por isso, podendo ser natural, industrial ou civil. A começar com fruto natural, que é basicamente o fruto que vem da natureza, como os de uma árvore. O segundo tipo de fruto é o industrial, que é aquele que vem com a ajuda humana. A exemplo disso, o leite da vaca criada em fazendas, pois só é extraído com manuseio humano. E para finalizar a parte dos frutos, vamos falar do fruto civil, que é aquele que você colhe por meio civil, como o dinheiro do aluguel de uma casa. Dito isso, eu queria dizer que existem umas classificações bem legais de frutos, que é importante que você saiba também. Segundo Bevilacqua, são eles os frutos pendentes, ou seja, os que estão presos no bem, como a fruta no pé ou na árvore. Temos também o fruto percebido, que é aquele que já foi colhido, além do fruto estante, que é aquele que foi colhido e está guardado. Temos também o fruto percipiendo, que é aquele que já deveria ser colhido, mas não foi. E, para finalizar, o fruto consumido, sendo aquele que já foi colhido e usado ou comido. Simples assim. E para finalizar esse tópico de frutos, eu quero dizer que no artigo 95 do Código Civil é dito que mesmo que os frutos ainda não tenham sido colhidos, eles podem entrar em um negócio jurídico, ou seja, eu posso vender ou alugar já pensando neles. E agora nós vamos falar, terminando os frutos, vamos falar sobre as benfeitorias, que são as mudanças feitas no bem por alguém,
geralmente para melhorar, manter ou embelezar, sendo 3 tipos. O primeiro deles é a benfeitoria necessária, a qual serve para conservar o bem ou evitar que ele estrague. Um exemplo disso é um reparo ou substituição em uma tubulação da sua casa que esteja vazando ou danificada. O segundo tipo é a benfeitoria útil, que serve para melhorar o uso do bem. Um exemplo disso é quando você constrói um cômodo extra, como um quarto, um banheiro, na sua própria casa. Já o último tipo é a benfeitoria voluptuária, que serve apenas para deixar o bem mais bonito ou agradável, como a adição de plantas na sua casa ou uma piscina apenas para o lazer. E para finalizar, um detalhe importante: não vale chamar de benfeitoria aquilo que surgiu sem ninguém fazer nada. Se a natureza fez sozinha, não é benfeitoria, poxa. E, para finalizar esse segundo grupo grande, irei falar das pertenças, as quais não fazem parte do bem principal, porém servem para ajudar, enfeitar ou complementar ele. Um exemplo disso é o GPS de um carro, pois ele não faz parte diretamente do carro, mas auxilia no seu uso. E para finalizar, quero dizer mais um detalhe importante, preste atenção. Segundo o artigo 94 do Código Civil, quando você faz um contrato sobre o bem principal, as pertenças não entram automaticamente, exceto se a lei ou o contrato dizer o contrário. E agora eu vou colocar os artigos mencionados aqui. E bom, galera, agora falaremos do último grande grupo de bens que são considerados em relação ao sujeito, podendo ser públicos ou privados. A começar pelos bens públicos, que são aqueles cujo proprietário é sujeito de direito público interno da administração direta, no caso da União, Estado ou município, ou uma administração indireta do poder público, como uma autarquia, uma empresa estatal, uma concessionária ou uma sociedade de economia mista. Quer saber mais sobre a sociedade? Assiste o vídeo de pessoas jurídicas. Porém, os bens públicos podem ser subdivididos em 3 tipos de domínio, sendo eles os bens públicos, como eu falei, são da União, Estados ou municípios, começando pelos bens públicos de uso comum do povo, que são aqueles que podem ser usados sem restrição, como uma praça, jardins ou as ruas, que você basicamente pode ir quando você quiser. Temos também os bens de uso especial, utilizado pelo próprio poder público, por exemplo, as escolas públicas ou os quartéis militares. O próximo são os bens dominicais ou dominiais, que são objeto do direito pessoal ou real de pessoas de direito público interno, podendo ser bens móveis e imóveis. Exemplo, as estradas de ferro, as jazidas e minérios artesanais, como pedras d'água, etc. E também temos os bens privados. Temos também os bens privados, que são aquele cujo proprietário é o sujeito de direito privado, como uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E, bom, galera, esse foi mais um vídeo compartilhando o que eu aprendi no meu curso de Direito da UFPA. E lembrem-se de que se eu cometer algum erro em alguma parte, por favor me corrija, que eu irei agradecer muito, pois eu acabei de terminar apenas o primeiro semestre, ainda estou aprendendo. E além disso, eu venho dizer que eu vou dar outra pausa aqui no canal, por conta que as minhas aulas vão voltar. Mas quando eu tiver oportunidade, eu vou postar vídeo aqui sem problema nenhum. Então peço que vocês tenham paciência
porque eu sinto que eu preciso sim focar nos meus estudos, é algo importante, principalmente o direito, que eu trago aqui para vocês com maior carinho, mesmo sendo ainda apenas um estudante, mas é algo que eu faço com coração. Por isso que eu digo, eu peço que vocês tenham paciência, seja para conteúdo de gameplay ou conteúdo jurídico, porque eles vão sair. Eu só vou dar uma pausa para focar agora nesse segundo semestre. Então eu peço que você continue se inscrevendo no canal se você não for inscrito, pois vai me ajudar bastante, me motivar para gravar mais. Deixa o like também para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Compartilhe esse vídeo também e se aparecer para você a opção de hypar esse vídeo, por favor, deem o hype, que isso vai me ajudar demais. Então é isso, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, uma aula jurídica. Rô de Vera vazando, falou!